Já começa com um tiozinho falando: Ei, Gutian Lang. A gente não sabe quem é ainda, né? Os seus pecados despertaram a ira dos imortais. Hoje eu vou fazer a justiça liderando esse exército pra te derrotar, rapaz. Ele, você vai fazer justiça em nome do Deus Celestial? Enquanto ele tá sentado ali igual um rei, né, rapaz? Esse aqui tem a aura. Então você tá querendo dizer que pra se livrar desse mal, você vai ter que me erradicar? Dizem que esse carinha que nós tá vendo, né, ele é um traidor. Ele acha que pode decidir o que é mal e o que não é. E esse rapaz diz se eles pretendem ser os cães desse deus, né? Lá eles chamam de Dao. Dao basicamente é um deus celestial lá, tá bom? Ele, Gutian Lang, mesmo diante da morte, você não se arrepende e continua desafiando o celestial. Até onde você vai? Ele, e o que você vai fazer em relação a isso, ô tiozinho? O pessoal, matem ele agora. Ele perdeu a cabeça, ele tem que se lascar. Eles já começam a fazer vários sinais, invocando um monte de golpe no céu. E ele, seus tolos e arrogantes. E vê uma saraivada, só que ele fez uma barreira. O carinha, meu Deus, eu não consigo nem acreditar. Ele bloqueou uma formação espiritual de 10 mil camadas. E a galera tá se perguntando o que é aquilo. E veio um rajadão gigante. Enquanto esse rapazinho vai falando, né? Vocês destruíram meu trono imortal, a minha seita da nuvem carmesim, e agora querem dizer que fizeram isso em nome da justiça? É sério? O pessoal, ele saiu. Vamos, se reúnam aqui logo. A gente tem que matar. A técnica da supressão demoníaca é o que ele tá usando ali, né? A gente tá vendo o bichãozão mesmo. Ele já com a palminha dá-lhe uma na técnica que acabou com a técnica, rapaz. E o velho já tomou-lhe um choque lazarento, viu? O pessoal, meu Deus, né? Mestre, ele tá morto. Ele, os fracos ousam me desafiar. O maldito Tian Lang matou o mestre. Pessoal, vamos vingar nosso comandante. E tão gritando pra ele morrer. Ele, você vai me matar? Sinta a ira do imperador das 9 serenidades. É como ele se chama, né? E ele usa o golpe que queima até o céu, rapaz. E tá caindo um monte de coisa do céu mesmo. Mano, esse bichinho OP, tá? Ele, se você se preparou pra me matar, então tem que estar pronto pra morrer, né não? Que arrogância achar que sobreviveria a isso. E vai se unir uma energia ali. Ele, pera, isso daí é a calamidade, o julgamento celestial. Ele, então até o Deus Celestial veio intervir. Deem o seu melhor. E eu sou o Gutian Lang, o imperador das 9 serenidades. Vamos ver se eu vou sobreviver ao seu julgamento. Enquanto cai uma energia gigantesca. O carinha ali de cabelo vermelho, meu Deus, o que é aquilo? Aquilo é a calamidade dos céus. E ele vai falando pro carinha de cabelo vermelho, né, que ele tá um pouco atrasado. Ele, o quê? Você ainda tá vivo? Ele, parece que eu vou primeiro, meu velho amigo, mas você ainda me deve por aquela refeição que eu te paguei, viu, seu safado? Ele, o que você tá dizendo? Amigo. Ele, droga, eu sabia, eu ainda não consigo vencê-los. Não, eu não posso morrer aqui. Espera só, Dao Celestial. Eu, Gutian Lang, vou sempre voltar, mesmo que leve 100 mil ou 10 mil anos. E vem uma luzona ali pra ele, né? E ele diz que sempre que ele voltar, sempre vai desafiar a ordem natural. Não importa o que, rapaz. A energia vai se dissipando, até porque ele foi, pelo visto, eliminado. Mas ele jurou que vai voltar. E a gente vê o rosto de uma garota falando: bom, você lutou contra os demônios e os imortais, mas ainda assim, derrotado pelo Dao Celestial. E a menininhazinha bem trajada, né? Ela diz não acreditar que ele realmente tá morto. E que não importa quanto tempo passe, ela vai esperar por ele e encontrá-lo, no caso, né? Já tá rolando uma energia ali azul que a gente não sabe o que é, mas na verdade, pelo visto, aquele rapazinho, ele, não sei se reencarnou ou sobreviveu àquela explosão, né? E ele até se pergunta, né? Peraí, eu tô vivo? E vai explicando pra nós que ele foi alguém que matou vários imortais, acabou com demônios e dominou tudo. Ele foi taxado de pecador e se tornou um dos alvos do julgamento desse Dao Celeste. Ele se pergunta se a calamidade já acabou. Ele, droga, o meu trono foi destruído, a minha imortalidade foi tomada, mas eu ainda tô vivo. Será que o detestável Dao ficou com pena de mim? Será que foi isso? Não pode ser. Ele é implacável. Como eles podem ter tido pena? Bom, eu já sei. Pelo visto foi a Jade de Nirvana que me salvou. E a gente tá vendo um artefatozinho, né? Ele disse que encontrou isso numa ruína budista e que outros tesouros foram destruídos na calamidade, mas ainda assim, esse daí resistiu. E ele, bom, eu lutei contra imortais e demônios, mas no fim, não pude derrotar os céus.
Mas não pensem que eu estou com medo, Dao. Eu ainda tô vivo, rapaz. Mesmo que vocês tomem tudo de mim, eu ainda vou me erguer. Eu vou fazer vocês pagarem 10 vezes mais. Só me aguardem, seus idiotas. Ele já tá ali meio que colocou uma roupinha, né? E tá passando no meio da galera. Ele, nossa, quanta gente. E ele tá passando por um portão ali, né? Ele, ué, por que tem uma tumba aqui? Quem seria enterrado num lugar desses? Ele, ué, Gu Qianlang? Pera, sou eu. Esse aqui é o meu túmulo. E tá explicando, né? Que ele foi o grande conquistador do Cume. Cume é tipo montanha, tá? Tian, o demônio louco. O matador de imortais. Caraca, ele recebeu vários outros tipos de nomes, né? A mina, Imperador da Nuvem Carmesim, será que um dia você vai retornar? Após a calamidade, grandes potências se encarnaram. Por que você não se mostrou ainda? Todos os heróis estão sujeitos a tal ódio, a tal ciúmes. E ela, ué, quem que tá aí? Ele, jovem, não tem necessidade de ficar triste por ele não, viu? Até porque ela tá falando dele e ele literalmente dá na frente dela. Ele diz, bom, pelo seu traje, você deve ser uma discípula da seita da nuvem, né? Você nem deveria chorar por esse tal de Qianlang. Caraca, ele tá zoando ele mesmo. Afinal, ele é considerado um pecador pelo Dao. Então por que se importar? Ela, se cala aí, viu? Quem que é você pra insultar ele? E vai tentando dar um golpe nele. Só que ele já segura a mão dela. Ele, ei, jovenzinha, eu levantei o dedo, por que você tá fazendo isso? Ela, o quê? Pera, eu não senti energia nenhuma vindo dele. Isso significa que ele não é um cultivador. Mas como que ele se esquivou? Ela pergunta como o corpo dele é tão forte. Ele diz nos pensamentos que ela tem potencial, mas ainda é muito fraquinha. Ele, não sei não. Será que eu nasci com uma força divina? Ele tá zoando, até porque ele era o mais pica. Ele só pelo visto perdeu a energia espiritual dele. Ela, como você ousa me testar com essa sua força? E ele, tá bom, pode olhar aqui se você não acredita, viu? Ela, pera, ele não tem nem Dantian. As veias estão todas destruídas. Dantian, rapaziada, é onde eles concentram o poder que vai se espalhar pelo corpo pra eles poder usar essa energia espiritual, viu? Então se você não tem o Dantian, que geralmente fica na pança, você não consegue usar nenhum tipo de poder espiritual. Não solta poderzinho, piu-piu pra lá, e é isso, tá bom? Isso aqui acontece em maioria dos manhwas chineses, pra quem não sabe, viu? Então fica explicadinho. Ela diz que não acredita nele, que tem alguma coisa errada, e pergunta se ele é um aleijado. Até porque quem não tem Dantian é considerado aleijado, viu? E caramba, Protinha, ela tá te zoando ainda. Ela te admira, mas não sabe que tu reencarnou. Na verdade, não foi uma reencarnação, né? Enfim. Pelo visto, você falhou durante a sua fundação, fazendo com que a sua energia se desviasse e formou um físico muito forte. Então é por isso que você é tão fortinho, viu? Mas ela pensa, pelo visto, ele falhou. Ele nunca vai ser capaz de cultivar. Esse é o pior cenário pra qualquer aspirante a cultivador. Ele pensa, né? Tudo bem, não importa. O meu corpo foi refinado no fogo das 9 serenidades. É normal que alguém como ela não reconheça o poder disso. Ele, fundação aleijada, físico normal? Ela, suas roupas estão todas esfarrapadas. E ele é tão magro que deve ter sido maltratado durante toda a vida. E terminou aqui por acaso. Quanto será que ele sofreu, viu? Mas muito bem, não fica parado aí não, viu? Vem pra cabana da minha tia. Você pode pegar algumas roupas e comidas. Ele, até que você é bem gentil. Diz que ela é legal. E ela, mas ela vai dar um concerto hoje, viu? Então não fica andando por aí não. Ele diz que entendeu. E já vemos o alojamento da tia dela. Ele, pelo visto o show que ela mencionou é bem popular. Até mesmo um tal de Mestre Wen vai tocar uma das minhas músicas. E pelo visto, além dele ser forte, ele tocava música. Rapaz, o cara tem o combo ali, né? Ele, eu tava só brincando antes, mas eu não esperava que a minha música se torne tão popular assim. Mas vai ser interessante ouvir como os outros tocam a minha música. E ele, peraí, esse som. E a gente vê uma loirinha ali falando que está errando bastante na hora de tocar. E ele, por que você não tenta a técnica das 3 cordas? Ela, mas quem é você? Ele, bom, eu ouvi alguns sons. Vindo aqui eu pensei em te ajudar. Eu só tava de passagem. Ela, mas o livro não menciona isso. Você é músico? Ele, não, mas mesmo assim a gente tem que seguir tudo que tá escrito nos livros. Ela, se você não é músico, então não inventa as coisas não, viu? Ela, mas então que tal você me mostrar, já que você sabe de tudo, seu sabichão? Ele, tá bom, já que eu tenho algum tempo livre. Mas muito bem, qual música eu devo tocar pra você? Ela, que tal você tocar uma das músicas, As Pétalas Sem Emoção de não sei o que, esse é o nome. Ele, bom, me desculpa, mas as músicas que eu conheço são muito antigas. Ele diz que não tem nem ideia de quem ela tá falando. Ela,
Ela, peraí, você não sabe quem é a irmã mais velha, não? Mas se a gente tá falando dos antigos, então que tal o Imperador da Nuvem Carmesim? Ele, eu posso tocar uma das músicas dele, com certeza. Ela, o quê? Mas as músicas dele são ainda mais difíceis que a da irmã. Se ele nem sabe quem é a irmã mais velha, como ele pode tocar canções tão antigas? Ele, bom, não posso dizer o mesmo sobre as músicas das outras pessoas, mas se for do Imperador da Nuvem Carmesim, eu posso tocar até de olhos fechados. Ela, você tá blefando, nem meu avô pode se gabar disso, mesmo que tenha vivido a vida inteira estudando essas músicas, rapaz. Ela, mas peraí, nossa, não tem nem energia espiritual. E ele termina de tocar, ela já ficou toda encantadinha, né? Ele diz que tá um pouco enferrujado, que não consegue tocar como antes. E ela já tá com os olhinhos brilhando, olhando pra quem? Pro pratinha. E alguém já fala, nossa, isso realmente foi incrível. Eu dediquei minha vida toda pra ir escutar a música, mas é a primeira vez que eu vejo alguém no nível máximo de tocar essa música. Hoje tem nível agora, rapaz, pra tocar música? E diz que ele é um gênio, né? Ele agradece o elogio e diz que tem alguns assuntos pra ir. E ele diz que esse velhote, pelo visto, vai causar problemas, né? Então ele vai meter o pé. Ele, peraí, jovem mestre. Ela, vovô, ele é teu mozinho. Ele, poucos podem tocar assim sem usar energia espiritual. Então se ele não for um gênio, provavelmente nem existem mais gênios nesse mundo. O que ele quis dizer é o seguinte, que se aquele cara, vulgo Protinha, não for gênio, não tem nem mais gênio no mundo de tão foda que ele é. Na música, tá? Isso aqui a gente tá falando de música por enquanto. Ele, ai, droga, eu tenho que ter cuidado, ninguém pode saber minha identidade verdadeira. E a minazinha que tava com ele já agarra ele pelo braço. Ela, foi ele que eu falei, viu? O jovem mestre, viu? É ele. Ele, ué, mas o que tá acontecendo aqui? O carinha bravo, quem é esse otário aí? Ei, não mente pra mim não, viu? Ela, mentira, eu não tô brincando. Ele, mas o que tá acontecendo? Alguém me explica. O cara ali tá puto, dizendo que isso é impossível, que ela tinha falado de um tal de jovem mestre, mas esse cara que ela falou devia ter uma base incrivelmente alta, dominar todas as 10 artes do Dao Imortal e ser um bom musicista, ele tocar uma boa música. Toca bem, hein? Lá ele! E disse que se ele realmente existisse, ele já ia ter conhecido esse rapaz. Ela, mas quem disse que ele era do nosso reino? Do nosso continente, basicamente, né? Além disso, se ele realmente não fosse o jovem mestre, eu ia segurar ele assim? Ele, ai, seu! E alguém já fala, esse é o jovem mestre Tian? E aparece não sei se é a mulher essa daqui, né? Mas a outra a gente tá vendo aqui, viu? E ela veio com as roupinhas meio curtas demais, né? Podemos dizer assim. Ela, sabe, irmã mais nova, você podia pelo menos encontrar alguém com um pouco mais de elegância, não é não? Pra fingir ser esse homem de quem você tanto fala. Esse homem não tem nem aura, nem mesmo espírito. Como que isso pode ser verdade? Ela, eu vou fingir que você é ignorante demais pra poder reconhecer ele. Ela pensa, ai, droga, vai ser meu fim. Eu vou ser exposta. A outra ali, pelo visto é menina mesmo, viu? Eu não imaginava. Ela diz, ô irmã mais nova, se ela tá dizendo isso, eu realmente vou acreditar que esse é o jovem mestre. É um gênio e proficiente nas músicas. Será que você pode me mostrar suas habilidades? Ele, tá bom, se for música, eu faço sim. Ela, e por que você concordou? Você sabe tocar por acaso? Ele, eu sei um pouquinho. Minha filha, ele tava sendo chamado de gênio agora há pouco. Tu que não sabe de nada. E ela diz que é tudo culpa dele. Oxe, você gastou isso pra ele, fia. O que você tá falando que é culpa do Pratinha? E dá um anel pra ele. E ela diz que é só usar o anel e vai poder ouvir todas as respostas através desse anel. Afinal, ela conhece um pouquinho de música. E a outra, o que tem de errado contigo? Você tá com medinho, tá? Ela resmunga e pergunta quem que tá com medo e que é pra ela escutar. E diz que o jovem mestre é muito melhor do que ela pensa. Então é pra ela se preparar. Ela, tá bom, por favor, me desculpe por isso. Então me fala só, como alguém toca a melodia das areias violentas? Olha o nome da música, rapaz. Mas ela tá perguntando isso pra testar o conhecimento dele. Ele vai observando e ela vai dizendo, né? E vai explicando ali o método, que você tem que usar um tal de acorde espiritual, acorde da lua sombria. A gente não vai entender nada disso, né? A menina confirma dizendo que tá muito bom. A outra, meu Deus, é realmente estranho. Será que ele é mesmo quem disse ser? A outra continua perguntando, né? Então que tal essa? E a menina ali tá brava, né? E que vai tentar expor ela completamente. É pelo visto uma rivalidade, né? E pelo visto após uma série de perguntas, ela vai dizendo, né? Ah, não esperava não que o jovem mestre lesse tanto livro sobre melodias. Ele, mas é claro, não tem músicas ou melodias que eu não conheça. O Pratinha debochando. Isso que ele só conhece as músicas antigas, viu? Porque as novas ele não conhece, não. A minazinha, ei, tudo isso fui eu que falei, viu? Para de se gabar. Ele dá um sorrisinho, né? De quem tá só na zoeira. E a mulher, bom,
eu tenho uma última música pra te perguntar. Se você responder, eu admito a derrota. Ele tá bom, pode mandar bala. Então como se toca a melodia da Concha do Sul? E ele apenas observa a mina... Concha do Sul? Essa música é... Mas pera, nem existe uma música chamada Concha do Sul? Do que você tá falando? Será? A minazinha de rosa... Tá mostrando que já é tão ignorante você, viu? Ela ficou com raivinha. A outra... Ah, que tal isso? Se esse jovem mestre sabe tanto sobre a música, certamente ele já ouviu sobre a Concha do Sul. E ela pensa... Eu vasculhei o mundo em busca de livros sobre essas melodias. Nem veteranos especializados em música, eles conseguem responder isso de forma fácil, a menos que você seja o verdadeiro mestre. Ele, mas peraí, quem foi que disse que eu não sei? Elas, o quê? Ele, bom, essa música precisa de 6 dedos, 9 melodias, como assim 6 dedos? E 22 acordes. Ele vai explicando ali, e as meninas, meu Deus, não pode ser. A resposta dele é perfeita, como que ele sabe disso? É a mais difícil de todas. Ela, agora você viu, você realmente envergonhou a si mesma. Ela, ué, mas como ele sabe tanto sobre essas melodias que são tão pouquinhas conhecidas? Ela, bom, a teoria dele é incrível, mas tocar a música é outra história, viu? Será que você tá pronto pra mais um desafio, rapaz? Ela, ele tá muito ocupado, viu? Por que a gente ia perder mais tempo contigo? A outra, você só tá com medinho. Eu não sinto nenhum traço de energia espiritual vindo dele. Não significa que ele é um aleijado? De novo, o pessoal tá zoando o cara, mano. Tadinho dele, velho. Ela, o quê? Ele só usou a sua energia espiritual durante o treinamento. Espera só até ele se recuperar e veja ele acertar conta com todos vocês. Fala pra eles ir embora. E ele vai indo, né? Elas ficaram bravas porque foram humilhadas. E ela, eu não entendi errado não, viu? Eu só tava segurando seu braço pra me afastar daquele idiota. Ele, o quê? Entender errado? Eu não sou uma criança. Por que eu ia interpretar isso de forma errada? Ela, tá bom então. Ai, e a propósito, obrigada, viu? Essa daqui é por minha conta. Eles dão um tchim-tchim ali, né? Pra beber uma goledinha. Ela, ué, você não gostou não? Ele, até que tá bonzinho, vai. Por que ainda não começou? Ela ficou brava porque ele tá sendo impaciente. E diz que já vai começar. E ela bate ali, oi, olha lá. É o mestre Wenzu que tá aqui. E é o velhinho. E a loirinha aqui, o Protinha já passou, né? Ele, pera, eu não conheci esses dois agora há pouco? Ele que é o tal desse mestre Wen? Ela, ai, eu ouvi que ele ia escolher um jovem músico talentoso pra tocar com ele. Eu espero que ele me escolha. Ia ser tão honroso isso. Eu ia ficar tão felizinha. Ah, e trata de bater palmas pra mim bem alto, viu? Quando eu terminar de tocar. Ele, tá bom, como quiser. E diz pra ele não se esquecer. E pelo visto ela tá tocando uma das músicas dele. Ele dá um sorrisinho. Ela vai continuando ali, né? E caraca, ela mal imagina quem é esse rapaz, minha queridona. Rapaziada, pra quem tá meio impaciente, relaxa que já vamos ter. Eu vou dar só um avisinho. Já ele vai botar figurante pra correr, tá bom? Já vou te avisando isso. A gente tá numa parte aqui de introdução, né? Um pouco mais prolongada dessa música. Também é legalzinho até, porque a galera tá vendo sobre ele, né? Mas relaxa que já figurante vai pedir pra apanhar pra ele. E ele bate sem dó, tá bom? Só vou dizer isso. Ela terminou de tocar a musiquinha e agradece a eles. O pessoal batendo palma fala que ela melhorou demais. E o cara, nossa, você tocou todos em perfeita conexão? Muito bem. Ela, obrigado, mestre Wenzu. As minazinhas ali que estavam, né, conversando com ela, tão brava. E que diz que a habilidade dela não melhorou em nada. Ela só recebeu elogios porque tá tocando as músicas do Imperador. Imperador é o Protinha, tá bom? Pra quem não lembra, ele era o imperador lá dos 7 demônios lá. Ela, eu vou envergonhá-la agora mesmo. Ela, ei, que tal? Como eu me saí, viu? Ele, até que foi bonzinho, viu? Não foi nada demais. Ela, bonzinho? Eu fui muito bem, viu? Ele, garotinha, não toca mais as músicas do Imperador, não. A música dele ou é alegre ou triste. Isso faz as pessoas ou rirem ou irem contra o grande Dao. São músicas muito radicais, você tá me entendendo? Não precisa tocar elas, não. Ela, não fale sobre coisas que você não entende. Ele é um homem de verdade. Você entendeu? Você nunca ouviu aquele ditado? Se ele é uma fênix, então eu sou uma fênix também. E que se for se casar, tem que se casar com um cara igual o Imperador da Nuvem Carmesim. Ele, mas quem criou esse ditado idiota sobre mim? E o velhinho, sabe, eu conheci um gênio musical agora há pouco. Ele não apenas tocou a música do Imperador perfeitamente, como suas habilidades também eram incríveis. Pessoal, sério? Meu Deus, alguém assim existe? Pera aí, onde que ele tá, mestre? Eu também quero conhecê-lo. E ele, infelizmente,
Infelizmente, eu tava muito focado na música e ele já tinha desaparecido. A mina, meu Deus, um gênio musical. Nem mesmo o mestre Wenzu consegue tocar essa música bem. Se esse gênio existe, por que ele desapareceu? Eu também queria ouvi-lo tocar. Ele, mas você quer ouvir a música? Eu posso tocar pra ti quando você quiser. Pra que você possa sentir como Gu Qianlang se sentiu quando foi exilado no Mar de Jade. Ela, é sério, você não é imperador não, viu? Você tá se achando demais. Se enxerga. Ele, ei garota, só porque você não consegue, não significa que eu não consigo. Quando eu era jovem, muitos me consideravam um gênio. Ela, um gênio? Só falta dizer que agora era você que o mestre, o velho, se referiu agora há pouco. Você tá sonhando acordado. Ele, eu vi esse velho no jardim hoje cedo. E ela vai dizendo que é mentira o que ele tá falando. Ele vai apenas tossindo. E ela viu ali aquelas duas que estavam enchendo o saco, né? Tão tocando ali. E disse que se sente mal só de olhar pra essa rapaziada. O pessoal até que elogia, né? E dizem que foi uma honra. A minazinha diz que tem uma pessoa que se auto-intitula como Mestre Tianyan, que é o Protinha. Só que não é o Protinha, vocês entenderam? A mina mentiu, dizendo que tinha esse jovem mestre. Só que não é o Protinha. O Protinha é o imperador. Ele é muito mais pica do que todo mundo imagina. E ela diz que quer convidar essa pessoa que se denomina como esse jovem mestre. A outra é sim, jovem mestre. Ele continuou se exibindo, falando que pode tocar qualquer música. O velho, ele tá aqui agora? A mina, é aquele ali, ó. É o companheiro daquela senhoritinha mais jovem ali, viu? Eles estão sentados juntos. Ela, droga, elas são sem vergonha. Eles estão forçando ela a se apresentar só pra me envergonhar. Ela, aí, eu já disse, o jovem mestre tá se recuperando. Ele não pode usar sua energia espiritual por enquanto, por isso ele não pode tocar música. Ela, tá tudo bem, irmã mais nova. Se ele for tão habilidoso, ele pode nos surpreender sem usar qualquer energia espiritual. Mas o que foi? Ele não é um dragão entre os homens? Não é um gênio? Ou você tá dizendo que mentiu? Ela ficou toda bravinha. E a loira, peraí, aquele não é? Ei, vovô, é o jovem dos jardins. Ele, sério, me leva até ele agora. Elas, mestre? Ele vai caminhando. E ele, então você estava aqui o tempo todo. A minazinha tá chocada perguntando se ele conheceu o jovem mestre. Ele, o quê? Jovem mestre? Ele, eu esqueci de contar meu nome, viu? Eu sou o Tian. Então você é a pessoa de quem todos estavam falando? Entendo. Eu pensei em ter conhecido dois gênios musicais no mesmo dia. Ele, obrigado pelo elogio, viu? Mas eu tava só brincando com essas crianças. Elas, crianças? Então esse jovem mestre é um dragão entre os homens? Igual ele afirma, jovem mestre. Ela, e essas duas não desistem logo. Ele, o quê? O dragão entre os homens? A habilidade musical do jovem mestre é incrível. Na verdade é muito rara. Se estamos falando do seu talento musical, então não é errado falar que ele é um dragão entre os homens. O gênio musical de quem eu estava falando era na verdade o jovem mestre Tian o tempo todo. Pessoal, o quê? Ele é o gênio musical? Ela, mas peraí, ele tava falando a verdade. Ele é o gênio musical? Como que isso é possível? Quem é esse cara? Ele, jovem mestre, você poderia tocar O Mar Afogado para mim? É o nome da canção. Ele, mas de novo? Ela, você pode tocar novamente pra mim? Por favor, eu te imploro. Ele, tá bom. É quando é mulher, você vai, né? Ela é só uma musiquinha, né? Vou tocar o quanto vocês quiserem. E ele vai tocando ali. E até vai ficando uma paisagenzinha bonita. De tão bem que ele tocou. A galera, meu Deus, você é muito bom. A meninazinha, ele tocou mesmo. Quem é ele? E ele fala, vamos lá, por que você tá parado aí? E já bota o braço no pescoço dela. Ela, o que você tá fazendo? Toda coradinha. Ele, eu só tô mantendo a nossa mentira. Tem razão, é verdade. Ah, loirinha, você já vai embora, irmão mais velho? Ele, bom, eu tenho algo a fazer ainda, por isso tenho que ir. Ela pergunta se pode ver ele de novo e ele concorda. Ela fala que eles moram numa loja ali perto e vão estar esperando por ele. Ele só dá tchauzinho e vão cavalcando. Ele, ei, você ficou olhando pra mim esse tempo todo. O que tem de errado? Será que você tá caidinha por mim? Ela, quem diabos é você? Ele, quem sou eu? Bom, se eu dissesse que eu sou o Gu Qianlang, o imperador, você acreditaria? Ela, ai, você? Como você ousa mentir falando que é o meu príncipe encantado, porque ela é apaixonada pelo Gu Qianlang. Só que ela não sabe que ele realmente é um imperador que morreu há muito tempo, mas está de volta. Ela ali, ei, só porque você tocou bem a canção não significa que você pode fingir ser ele. Então tenha vergonha. Ele ri e apenas vai caminhando. Eles estão indo em direção à seita, tá bom? Uma seita que a gente não sabe qual é. O que eu posso dizer pra vocês é que ele vai comer rabinho de figurante. Só pra vocês terem noção, porque vocês sabem que esse cara é muito forte e vai ter gente que vai duvidar dele.
ele. Então, olha, a coisa vai ficar quente aqui, tá? E ele diz que quer conversar aqui com o velho Ruode. Lembra, Ruode é o nome daquele velho de cabelo vermelho que tava vendo ele sendo levado por aquela explosão. Ela, pera, você conhece ele? Ele, claro, ele também me deve muito dinheiro. Ela disse pra ele parar de mentir, que ele tá só inventando as coisas. E ele falou que só disse a verdade esse tempo todo. E realmente eles chegaram na seita da nuvem. A galera ali tá saudando essa irmã mais velha. Todo mundo, pelo visto, admira ela. Ele diz que ela é bem popular. E ele, é claro, eu sou uma discípula do círculo interno. Ele tá observando ali. E ele, sua seita é muito boa. Ela pode até bancar um pássaro do sol flamejante. Essa coisa é muito rara. Onde que capturaram isso aí? Ela, capturar? Você diz as coisas da pior maneira possível. Ela voou até a nossa seita por conta própria. Faz 30 anos já. E agora ela é o tesouro da nossa seita. Ele, o quê? Ela voou aqui porque quis. Ela, ela é tão incrível. É como a lendária Fênix. Mas espera, por quê? E pelo visto ela tá vindo na direção deles. Ele diz que isso é ruim, então eles têm que se abaixar. E ela vai correndo. Ô, idiota, não fica parado não. Isso aí come gente, viu? Ela, mas espera, ele ficou congelado de medo. Ele tá morto. E olha que ele acabou de entrar na seita também. E ele apenas fica parado farmando aura, rapaz. E ela, pera, isso realmente tá acontecendo? O pássaro, pelo visto, não quer comer ele. E o pessoal, mas quem que é ele? E a galera diz que não sabe, mas que ele veio com a irmã. E pergunta se ele tem uma raiz espiritual de fogo raro. Ele, pera, será que esse pássaro idiota, como ele chama, sentiu a aura das chamas dos 9 portões do inferno? Isso pode ser traduzido como serenidade também, viu? Eu não sei porquê, ainda não foi explicado, mas ele tem o corpo dos 9 infernos. E a galera, meu Deus, olha aqui, o ancião Mu também tá aqui. E diz que ele é um dos 5 anciões da seita da nuvem. E ele, então ele é igual ao meu amigo em questão de posição, né? Ele é um ancião. Ele, mas espera aí, já se passaram tantos anos, mas ele ainda tem essa cara arrogante, como se eu lhe devesse alguma coisa. E ele pergunta quem é ele. Ele, bom, eu sou Gu King Feng. O meu nome de artista marcial é Tian. E ele trocou o nomezinho dele, acho que pra galera não perceber, né? Porque o nome dele, na verdade, é Gu Tianlang. Ele colocou esse daí outro aí diferenciado, mas ele é o Protinha. Ele, peraí, você nem é um discípulo da seita, você é um estranho? Ela, ancião, ele é meu amigo, eu trouxe ele aqui, eu vou aceitar qualquer punição. Ele, jovem, será que você tem um tesouro do espírito do fogo com você? Ele, não. Então você tem um raro corpo espiritual do fogo? Ele, também não. Então você tem raízes espirituais do fogo? Ele, não. Ele, você se importa de eu te examinar por um momentinho? Ele, tá bom, vai em frente. E ele explica que lá no passado, antes dele ser aquele cara muito pica, lá no comecinho, ele foi aquele cara que rejeitou o Protinha porque ele tinha uma aptidão fraca. Vamos ver se o seu julgamento melhorou ao longo dos últimos 500 anos. Caraca, o cara viveu mais de 500 anos, rapaz. Ele vai analisando o Prota e ele diz que tá faltando alguma coisinha. E o pessoal, oi, ancião, o que você encontrou? Ele tem o raro corpo espiritual do fogo? Senão ele deve ter raízes espirituais do fogo. Ele, não, ele não tem nada disso. E pelo visto não melhorou nada, né? Deve ser o mesmo babaca. Ele vai dizendo que o Protinha falhou em estabelecer sua fundação, por isso que ele não pode mais cultivar. A jornada dele de cultivo terminou faz tempo. Ele vai rindo. Ele, mas do que você tá rindo? Bom, eu tô rindo da sua teimosia e da sua ênfase em aptidão e raízes espirituais. Você acha que isso é tudo? Ele, bom, no cultivo e na busca da máxima cultivação, essas não são as coisas mais importantes. Um coração dedicado é mais do que o suficiente. A sua atitude prejudica o progresso dos seus próprios discípulos, rapaz. Ela, meu Deus, ele acabou de insultar um ancião. Esse idiota, ele é louco, ele quer morrer. E já aparece o rapazinho que o Protinha tava querendo ver, né? Que era aquele que viu ele morrendo bem de frente. Ele, você dificultando o progresso dos discípulos, realmente você continua o mesmo depois de tantos anos. Você esqueceu como você ganhou esse apelido, rapaz? O Protinha, bom, pelo visto, ele permaneceu do mesmo jeito, ele não mudou nada. E o cara, será que você esqueceu do Gu Tianlang? Ele vai olhando o Protinha, só que ele não percebeu qual Protinha, tá bom? Ele, muito bom, viu? Muito bom. Protinha, mas o que é bom? E ele tá bêbado, esse rapaz aí. Carinha, ô garoto, embora sua base esteja destruída, ainda pode ter esperança. Eu tenho, pelo visto, uma solução. Será que você
quer tentar? Ele, o quê? E a meninazinha vai falando, ei, não confia no ancião não. Não pode confiar nele. Ultimamente ele tem estudado umas técnicas de formação. Pede pra galera ajudar no experimento. Mas muitos deles enlouqueceram. Protinha, meu Deus, já se passou mais de 500 anos. Ele ainda continua o mesmo. Eu acho que ele ainda adora explorar mesmo depois de tantos anos. E o venho, bom, essa é uma oportunidade rara. Eu só tô ajudando você porque tu é corajoso o suficiente pra responder esse esquisitão aqui, viu? Ele tá chamando o próprio colega dele de esquisito. E que pode encontrar outras pessoas se ele não estiver disposto. Ele apenas concorda. Ele disse que ia ser um idiota se rejeitasse tal oportunidade. Ela, ei, você! Falando com ele por telepatia. O carinha de cabelo vermelho já, ei jovem, por que você tá enviando mensagens por telepatia pra ele? Mas não se preocupa não, eu realmente quero ajudar ele. Ele fala, bom, me encontra daqui 3 dias, eu prometo que eu vou devolver essa criança pra você são e salva. E ela fica apenas observando. E ela pensa, o ancião, será que ele tem realmente uma maneira de recuperar o cultivo do Gu Qin Feng, que é o nosso protinha? Ou será que ele tá mentindo? Mas peraí, ele até disse que conheceu o ancião. Eles falaram que eram muito amigáveis. Mas ele nem reconheceu esse rapaz. Ele é um mentiroso, ele acabou de me enganar. Ai, seu ingrato. Eu tava realmente preocupada, mas você me enganou de novo. Depois disso, você nunca mais vai mentir pra mim. Eles estão subindo ali a montanha. E ele, bom, agora a gente pode fazer uns experimentos lá dentro. Ô, seu moleque, para de olhar por aí e vem logo aqui, viu? Deixa eu usar minha formação pra verificar primeiro sua condição física. Ele, você ainda não verificou não, filho? Ele vai utilizando ali um estilo de pétala, né? Uma flor. E o carinha vai dizendo que ele é um caso complicado. Que com o sentido espiritual ele só pode determinar as coisas. Mas com essa formação ele pode ver claramente as condições internas. E o nosso protinha pergunta como é chamada essa formação. Ele, nuvem das 9 luzes, você não confia em mim não? Ele começa a rachar de rir e o outro pergunta qual é a graça. Ele, ai, Ruode, que é o nome dele. Ruode, depois de tantos anos sem te ver, sua habilidade de enganar os outros só melhorou. Você tá mentindo de forma descarada, rapaz. Você tá querendo me dizer que a formação da conexão é a mesma formação da nuvem de 9 luzes, rapaz? Ele, tantos anos? Você me conhece? Quem que é tu? Ele, bom, adivinha. Enquanto você tá na cadeira vai tomando negocinho. Ah, isso não me falha a memória. Você vem cultivando há quase 700 anos, não é? Ele, como você sabe? Pera, seu sobrenome é Gu. Será que ele... Você é descendente do Gu Qianlang? Ele, o quê? Descendente? De onde você acha que é isso? O cara, pera, você é o próprio Gu Qianlang? Ele, o quê? Você não tá acreditando em mim? Como eu deveria acreditar em você? E ele vai dizendo a frase que disse quando tava sendo subjugado, né? Bom, meu primeiro amigo, você ainda vai me dever aquela refeição que você tava, hein? Lembra que ele falou isso antes de ser expurgado ali pelo Dao? E o carinha ficou preocupado e pergunta se ele realmente é Gu Qianlang, o imperador. Caraca, meu filho. E o ancião ali já cai pra trás, porque ele ficou surpreso, né? E ele, você não devia fazer isso, meu querido. Não é como se eu fosse alguém tão grandioso assim, né? Mas ele era assim, ele tá sendo humilde aqui. Aí ele, meu Deus, Gu Qianlang, realmente tu, você não morreu, você tá vivo. Eu sabia, você era sortudo pra caramba, pô. Eu tinha certeza que você não ia falecer tão facilmente. Ele, meu querido amigo, por que você tá chorando, meu filho? Homens não choram. Ele, mas o que aconteceu contigo? Eu vi, o julgamento do céu foi pra cima de você, rapaz. Ele, é uma longa história, mas de qualquer forma, eu voltei. Ele, é verdade, tu tá de volta, nada mais importa. E eles vão fazendo tim-tim ali, porque eles vão, né? Os caras é bebedor, né? É vinho de 1000 anos atrás, 2000 anos, vinho de pérola negra, sei lá, mano, é cada vinho diferente. E eles já caíram ali bebaço. O ancião pergunta pro protinha qual é o próximo passo dele. Ele, ai, fi, eu não sei não, viu, mas eu não quero me envolver com as coisas da minha vida passada. Eu não tenho nem ideia do que eu vou fazer agora. Talvez restaurar minha cultivação? Bom, aqui não é igual a seita que tu tinha, né, porque ele era basicamente o líder da seita, ele era um rei lá na época. Mas aqui ainda tem umas coisas boas. Por que você não fica aqui comigo? Ele, isso não vai te atrapalhar não? Ele, vai logo e arruma suas coisas aí. Ele vai rachando de rir. E os rumores ali vai rolando solto da menininha que tava andando com o protinha. Porque ela inventou que ele era um tal do mestre Tian, né? Mas ele não é. Ela que meteu o louco só pra não sair por baixo. E a galera tá perguntando qual é a relação dessa menininha
com o prota e fica perguntando onde que o ancião levou o pratinha. Até porque ele é um ancião meio estranho, ele faz umas coisinhas estranhas. E alguém já vai chegando e chamando por ela. E vai dizendo que ela é mestre dessa menininha. Ela, mestre? Você não tava em reclusão? Por que você saiu? Aí lá, ai meu Deus, eu me lasquei. Eu tenho certeza que ela já tá sabendo dos rumores. A mestre dela vai dizendo que pensou que ela brincava sobre esse tal de mestre Tian, porque pensou que ele nem existia. E se ele é um gênio, um dos maiores de todos os tempos, mas ele tem uma falha na fundação, por que ela trouxe esse rapaz pra seita? E ela, mestre, ela não quero saber. Agora, todo mundo aqui da seita sabe da sua relação com ele. Todo mundo só fala sobre isso. Tu, por acaso, quer ter ele como um parceiro do Dao? É tipo como se fosse cultivar junto ali. Só que não tem nada, né? Dessas coisas que vocês estão pensando. É cultivação normal mesmo. E ela, ai, minha querida discípula, você sabe o que vai acontecer, né? Se você se juntar com ele, que tem uma falha na fundação, ela tá achando que o Protinha não é ninguém. Tadinha, mal sabe ela. Ela, não, professora, ele não é desse jeito. Ele nem é o tio real que eu falei. Eu que fiz ele passar por tudo isso. Eu também não esperava que a situação chegasse nesse ponto. Ai, minha querida discípula, eu te avisei pra você tomar cuidado com as suas ações e sobre essa relação que você tem com ele. Ela continua explicando pra mestre dela que ele não é o Cavaleiro Tian. A mestre pergunta se acha que o Rodê, no caso aquele ancião de barba vermelha que tá com o Protinha, realmente pode ajudar ele a cultivar novamente. E ela vai dizendo que isso não vai ser possível, porque já era, ele não tem mais uma fundação. Fundação é tipo basicamente ele ter o Dantian, né? Quem tá ligado aí em história de arte marcial sabe, mas basicamente é o núcleo na barriga que permite a pessoa fazer a cultivação, né? Subir de nível, esse reino maluco que eles têm. Mas basicamente o do Protinha tá quebrado. Mas tá ligado que é o Protinha. E na cabeça dela, ela tá achando que é o seguinte: a minazinha aí, ela tá protegendo ele da outra galera, mas ela acha que ela gosta do Protinha. E não é isso que tá acontecendo. E ela vai chorando, tentando explicar que aquele lá não é o cavaleiro que ela tá pensando que é. Ela só inventou, era uma brincadeira. Ela, a gente não vai mais falar disso aqui não. Chega. E agora você vai entrar em reclusão pra você cultivar. E esquece desse cavaleiro Tian aí da gota. Você tem uma tarefa. Ela, meu Deus, por que você só não acredita em mim? Você não confia? A gente já tá vendo uma montanha ali, né? E o Protinha, mano, oxi, vai capinar lote, rapaz. Ele quer ganhar diária, tá pagando 80 aí, Protinha. E o cara, ô jovem mestre, o que você tá fazendo? Ele, eu tô plantando. Como é que pode? Você, jovem mestre, ficar plantando? Se o Rodê ver isso, pô, eu vou ser punido. É que eu quero plantar, né, umas sementes espirituais. Esquece sobre esse velho do Rodê, rapaz. Eu mesmo vou avisar ele. Você não tem que se preocupar com nada. Ele, meu Deus, esse jovem mestre talentoso em música, em todo tipo de coisa. O que ele tá fazendo aqui plantando? E vai concordando, até porque o Protinha insistiu. E ele, pelo visto, né, arou ali a terra e pediu pro carinha dar algumas sementes pra ele. Ele vai correndo dizendo que sim e que ali tem algumas sementes da pérola de fogo, filho. E a minazinha, Gu King Feng? Ele, hã? E ela, ué, mas o que você tá fazendo aqui? Ela, então é você, meu bebê. Ele chamou realmente ela assim, tá? Ela, você... por que você tá plantando sementes espirituais? Ele, é que na verdade eu tava sem nada pra fazer, então eu vim plantar um pouquinho, né? Pra distrair a cabeça. Mas o que você tá fazendo aqui? Será que você também quer plantar junto? Ela, eu vim aqui especialmente pra ver você, rapaz. Ele, ué, e por quê? Ela, ai, será que ele não sabe? Ou será que ele tá se fazendo de tonto? O rumor já chegou na seita inteira, pode dar problema pra ele. Ele, bom, se não tiver nada urgente, então me espera só um pouquinho, que eu já tô quase terminando de plantar essas sementes. Ela, ei, você não ouviu sobre os rumores que tá rolando aí não? Agora todo mundo tá falando que você é uma falha, você não tem uma fundação, e você vai ser quicado do clã. Quicado é fogo, né, mano? Mas você vai ser basicamente tirado do clã e abandonado por todo mundo. Então eu vim aqui. Ele, isso aí é tudo irrelevante, minha filha. Deixa que eles falem o quanto quiserem. Isso não é um problema pra mim de qualquer forma. Ela, aí, mas eu me meti em problema por causa de você. A minha professora me repreendeu. Mas esquece, vai. Eu não tô aqui pra falar disso. Eu quero saber se o Rodê dificultou as coisas pra você. Ele, olha aqui em volta, olha o que eu tô fazendo. Você acha que ele tá deixando as coisas difíceis? Eu tô na paz. Ela, realmente, não parece mais. Ela vai pensando, né, que o nosso
Protinha, ele tem um corpo forte. Então ele deveria ser um bom material de teste pro ancião, porque ele é doidinho da cabeça, né? Ele fica testando essas coisas malucas. Só que ele já sabe que o nosso Protinha é o brabo, né? Então você acha que ele vai se atrever a tocar nele? Sem contar que ele era amigo do Protinha na vida passada, né? E ela aí, eu sei que o ancião vai tentar fazer alguma coisa com você, então eu vim aqui pra te ajudar. Vamos sair daqui agora? Ele, ô garotinha, eu sei que você tem das melhores das intenções, mas eu tenho umas coisas pra fazer aqui na seita. Então quando eu tiver acabado, eu vou meter o pé. E ele vai dizendo que quando ele tava conversando com o Rodê, né, o Barbinha Vermelha, ele notou uma coisa estranha na cultivação dele, porque ele não teve nenhum progresso desde aquele tempo, tipo, fazia, sei lá, uns 500 anos desde que ele morreu, pra mais. Ele vai resolver esse BO pra ele, pra expressar gratidão, porque eles, que nem eu falei, eles são amigos, né? Ela, você, alguém já chama ela, e é a irmã marcial dessa menina, essa doidinha aí de vermelho. E ela, você, Ciru, mano, que nome é esse, cara? Ela olha pro Protinha, e ela, ei, quem que é esse doido? Poderia ser ele, o mestre Tian, Gu King Feng? Ela, irmã, vamos sair daqui, vamos de volta cultivar? O que você acha? E ela ignora a irmã, e ela basicamente, irmã marcial, não é irmã de sangue, tá, rapaziada? Ela basicamente pergunta se ele é o mestre Tian. Ele diz que sim. Aí ela, então realmente é você. Bom, eu sei o porquê que você tá aqui. Você tá atrapalhando a nossa irmã Ye. Eu tô te dando um aviso pra você não fazer mais isso. Aí ele, ou então o quê? Então, se você não obedecer, eu vou te fazer sofrer. Ele sorri e diz que tá com vontade de ver isso que ela vai tentar fazer, né? Ela já vai com os 2 dedos ali, rapaz, com uma técnica pelo visto, e diz que vai ensinar uma lição pra ele. Ela, calma aí, irmã, calma aí. Ela, cala a boca, sai da frente. Ela, pode ficar quietinha, viu? Porque isso daqui não tem nada a ver contigo, isso daí é coisa minha. Ela, ai, você. Tá bom, vai. Você sabe que o mestre Will... Mano, eu vou parar de falar dos nomes disso aqui, cara, porque os nomezinhos nada a ver, né? Vai voltar logo e não vai gostar de ver essa situação. Ela pede desculpa pro Protinha por causa que essa doidinha é conhecida dela, né? E ele, eu já vi tanta coisa nessa minha vida, por que eu ia ficar bravo por uma coisinha dessas? Mano, esse cara é literalmente o conceito do estoicismo, filho. O cara não se irrita com nada, mano. Ela continua meio que tentando dar uma bronca nele, mas no final, pelo menos, ela admitiu que o erro foi dela, porque ela que meteu esse louco nessa história. Protinha só tava de boa. E vai dizendo que, contanto que ele deixa a seita, ela vai conseguir ajudar ele. Então ele tem que fazer tudo que ela mandar. Ele, o quê? Ela, sim, se você fizer tudo que eu mandar, eu vou te obedecer depois. Mano, o que é isso, rapaz? Ela confirma dizendo que é isso mesmo. Ele, tá bom, vai. Eu vou falar com o Rodê sobre isso. Eu vou dar uma olhada. E ali a gente já tá vendo o pátio que ele fica, né? Agora que é a casinha do ancião. Ele já tá ali, né? Depois de ter plantado um pouquinho, enquanto ele vai dando uma goladinha no vinho. E ele, o velho do Rodê, é um cara que gosta muito de vinho, então por que ele tem só essas bombas aqui? Eu quero um vinhozinho melhor, né? Ai, eu ainda me lembro quando eu tomei aquele vinho gostoso das antigas, mas os ingredientes dele são tão difíceis de achar. O servo ali já entra com tudo. Ele, ué, o que foi? Ele, jovem mestre. Ele, peraí, o que aconteceu? Por que você tá chorando? Ele, pera, não foi nada. Ele, ei, alguma coisa aconteceu, olha a sua cara. Ele, jovem mestre, realmente eu tô bem. E ele, quem foi que fez isso com você? Aí ele, para, jovem mestre, não pergunta mais sobre isso, por favor. Ele continua insistindo, e que se ele não contar, ele vai voltar lá pra onde ele tava plantando as sementinhas pra saber do que tava acontecendo. Ele, não, você não pode ir agora lá. Aí ele, pelo visto então, isso foi culpa minha, né? Bom, eu vou ter que dar uma olhada. Aí ele, não, jovem mestre, você não pode ir lá. Até a irmã senior falou pra tu não ir lá. No caso, a menininha que tava com ele agora há pouco, né? Ele tá se perguntando o que aconteceu exatamente. Aí ele, tá bom, eu vou falar. Aí, quando eu tava lá terminando a plantação, do nada, veio uns irmãos seniores aí e começaram a destruir a plantação que você cuidou com tanto cuidado. Eu não consegui aceitar isso, então eu falei pra eles parar. E aí eles me bateram, mas a menezinha que tava com nós me salvou e falou pra eu tomar cuidado. Aí ele, ai, esses idiotas estão achando que são quem, viu? Vambora, lá pra plantação. Aí ele, não é pra você ir, eu tô falando que não é pra você ir. Ele, destruir minha plantação não é um problema, eu nem me importo com isso, mas você apanhou por culpa minha, então agora nós vai resolver esse B.O. Mano, esse cara aí é firmeza até demais. Ele nem conhecia o servo e já, né, tá fazendo mó irmandade ali com ele. Ele vai dizendo que esse chefe, no caso ele mesmo, que ele tá se referindo, não vai tolerar uma coisa dessas. E que ninguém vai ser machucado por conta dele. E vai ficar barato assim, moleque. Eu gostei, eu tô gostando do Protinha. Ele, ô jovem mestre, eu acho que a gente só devia esquecer isso, pô. Eu não posso provocar esses caras, eles são uns discípulos
templo central. Ele, o quê? Esses idiotas são pior que uns animais. Não se preocupe com eles. Mesmo se fossem deuses ou demônios, eu nunca me importei e nunca recuei pra nenhum deles. Mesmo se fossem os céus que tivessem te batido, eu ainda assim ia estar contigo. Então vambora. Aí ele, meu Deus, jovem mestre. Mano, eu tô arrepiado de ouvir esse discurso do bichão aqui, velho, porque ele é responsa demais. E realmente a plantação, mano, acabou com tudo ali, tá? Ele, ai, eu dificultei as coisas pra ti, viu? Bom, eu vou fazer alguma coisa boa pra você comer depois, tá? Aí ele, bom, jovem mestre, a gente só não devia ir logo. Ele vai ver nas sementinhas e, mano, só pela cara dele, claro que não vai ficar desse jeito, né? Do nada ali chega um grupinho de uns pirralhos, mano, porque basicamente eu tenho certeza que esses daí é figurante que gosta de apanhar. E ele, se não é o jovem cavaleiro Tian? Ele, ai, jovem mestre, agora nós tem que meter o pé. Ele, o quê? E o carinha vai dizendo que ficou sabendo que ele toca bem. Lá ele, essa frase aí, rapaz. Toca bem o quê? Mas é claro que é um instrumento, né? A gente sabe disso. E ele, então por que você não lança uma musiquinha agora, né? Dá uma palhinha pra nós. Ele, bom, quem de vocês que destruiu minha plantação? Fala logo. Aí ele, você acha que foi um de nós? Bom, o que eu posso te dizer é o seguinte. Você tava querendo roubar a jovem senhorita da gente. Isso foi uma lição pra você aprender. Então fica ligeiro, tá bom? Aí ele, o quê? Mas peraí, quem que é esse tal de Mestre Lee aí que vocês estão falando? Ele vai explicando que, mano, basicamente, esse carinha que eles estão falando, ele é de uma família famosa, é um jovem mestre, deve ser um playboy mimadinho. E pergunta como que um lixo igual ele, que não tem nenhuma fundação, né? No caso, não tem um núcleo pra cultivar, pode sequer botar o zóio na irmã dele. Não é bem irmã, né? Mas todo mundo se chama de irmão, irmã aqui. Cara, confusão isso aqui. Aí ele, então foi isso que aconteceu. Agora eu tô sabendo. Mas então, quem foi que bateu no meu amigão aqui do lado, rapaz? É isso que eu quero saber. Ele, bom, fui eu mesmo. E o que você vai fazer sobre isso? Esse maluco tá desafiando demais, mano. Mas tá desafiando muito. E ele, foi até bom que você admitiu. Então vem logo que eu vou te devolver esse tapa que você deu na cara dele. Ele, o quê? Você vai fazer isso comigo? Então por que você não tenta? Ele já virou-lhe um tapaço no cara. Os três ali ficou chocado, meu amigo. Mas, mano, foi um tapa daqueles porque o bichinho voou. E o narizinho, só o ketchup escorrendo. O gordinho, como é que você se atreve a dar um soco no meu irmão, rapaz? Vem cá que eu vou acabar contigo. E o outro, como é que você se atreve? Você quer ir jogar no Vascão? E vão tudo pra cima do Protinha. Ele apenas fica observando. Ele ali já desceu-lhe a mão nos três. Mano, foi instantâneo, tá ligado? E ele disse que por eles serem jovens, ele só vai dar um tapinha pra cada, pra eles guardarem isso na memória deles e não ficar enchendo o saco dos outros. Então, se eles quiserem bater em alguém, eles têm que estar preparados pra levar de volta. Isso aí é lei da vida, rapaziada. E ele tá dando uma baita de uma lição de moral nesses malucos. Ele vira pro carinha e fala, agora tá tudo bem. Não se preocupa não, viu, camarada? Ele, o quê? Como que eu não vou me preocupar? Você tem noção de qual família quer esses noia que você acabou de provocar? Ele diz que vai deixar isso ali, zeradinho. Ele não vai se importar dele ter batido no rapaz. Só que eles vão ter que plantar tudo de novo que eles estragaram. Porque ele tava fazendo a plantaçãozinha, né? O cara, você só espera o jovem mestre Lee. Ele vai e, nossa, já tomou-lhe um chutão na cara. E ele vai dizendo se eles não entenderam. Porque se eles não reconstruir a fazendinha dele, eles não deixam esse lugar hoje. E o cara, jovem mestre, ele, um bando de idiota igual vocês, querem lutar? Tão de sacanagem. Carinha, mas o jovem mestre, será que a gente só não deixa eles ir? E ele, o quê? Deixar esses vermes irem? Claro que a gente não pode deixar eles irem agora. Porque se rolou uma vez, vai ter uma segunda vez, cara. Tem gente que tem muito medo dos fortes, mas ficam fazendo bullying com os fracos. Alguém tem que ensinar uma lição pra esse tipo de gente. Porque sempre vai rolar uma próxima e uma próxima vez. Agora, levanta logo que esse chefe aqui tá mandando aí, tá, peste, o bicho botou na mesa. E vai logo reconstruir minha fazendinha. E ele, eu tô ficando velho, eu preciso me exercitar um pouquinho, viu? E agora eu vou descansar um pouquinho. E se eles te baterem de novo, você me avisa que eu vou matar eles. E o cara só concorda. A minazinha ali já chegou com os dois pés na porta. Na verdade foi só um, né? Mas vocês entenderam. E ela, escuta aqui, eu cheguei, eu quero resolver essa limpo agora. E a mina, minha jovem irmãzinha, por que você parece tão irritadinha hoje? Será que é porque
que você não vai conseguir ver o seu jovem cavaleiro? E ela fica toda bravinha. Ela, escuta aqui, viu? Eu vou ter que te perguntar. Você enviou alguém pra destruir a fazenda do King Feng? Ele, você tá querendo dizer do jovem cavaleiro Tian? Ah, é verdade. Eu enviei alguém pra lá. Ele, eu sabia que tinha sido você. Você tem alguma coisa pra resolver, por que você não vem falar comigo? Ele não fez nada pra você. Ele, o quê? Ele não tá me provocando, não. Já bate ali no copinho que ele tava bebendo o negócio. Ele, minha desculpas então, mas desde que você tá apaixonadinha por ele, isso é o mesmo que tá me provocando, porque era pra você ser minha. Então quem for se tornar o seu parceiro, literalmente, vai ser o mesmo que o meu inimigo. E eu fiquei sabendo que ele é uma falha. Ele não tem nenhuma fundação. Mesmo se ele tivesse sido o gênio de todos os tempos, não adianta. Ele não tem um Dantian. Ela, escuta aqui, viu? Eu tô te avisando. Se você tocar de novo em um cabelo dele, eu não vou deixar isso barato. Ele, o quê? Eu não sei como um lixo daquele pode se comparar comigo? O que mais ele tem além de saber um pouquinho de música? Ele não tem nada. Ele foi chutado da sua família. Ele é uma falha. Ele não tem uma fundação. Então, o que de bom tem sobre esse lixo? Ela, você não entende, não? Então, eu vou te fazer entender de uma vez por todas. É porque você me dá ânsia. Eu quero vomitar toda vez que eu vejo você. Ele vai levantando a mão. E ela, você vai me bater também? É? Então me bate. Vai. Se você tiver coragem, que eu vou te fazer se arrepender pelo resto da sua vida. E ele vai e segura o tapa. Ela, e vai saindo. E ele fica todo bravinho. Mas o foda é que, cara, ele quer descontar no Protinha. O que ele fez, cara? E a mina andando ali, ela fica pensando, ai, o que foi que eu fiz? Por que eu fiz uma coisa dessa? Por que eu fui enfiar ele nisso, cara? Por que eu fui mentir? Eu vou ter que falar pra ele fugir daqui o mais rápido possível. Não dá. Ela ainda não tá entendendo que o Protinha é o Protinha. Ele é o brabo. Alguém já chama por ela. E aquela mina chata. Caraca, tu de novo, filha? Ela, ai, minha irmãzinha, eu tô tão desapontada com você. Eu já não tinha te falado desde ontem. Mas por que você não me escuta? Eu não sei, irmã. Eu tava errada. Mas eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou entrar em reclusão depois que tudo isso acabar. Nananina, não. Você tem que voltar agora comigo. Ixi, filhota, tu não vai nem conseguir resolver seus B.O. agora, viu? Mas eu tenho certeza que o Protinha não tá nem aí. O cara, mano, o cara é um estoico. Literalmente, o cara tem um estoicismo na alma. Ele não liga. Só não mexe com a rapaziada lá dele. Mexer com ele é tranquilo. Agora com a rapaziada dele,